Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, a gente está começando a nossa reunião científica da Sociedade de Medicina do Esporte aqui do Rio de Janeiro. Tivemos um problema de ordem técnica, pedimos desculpa por esse atraso, mas a gente vai começar agora com 15 Ricardo, minutinhos. travou? Então, estão me ouvindo bem, pessoal? Agora eu tô. Me ouve, Guilherme? Agora eu ouço. Então, como eu vinha dizendo, a gente tem hoje o prazer de receber dois grandes amigos. O Guilherme Jorelli é médico do esporte, médico nutrólogo e coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E o Márcio Pinho, que é um engenheiro especializado em saúde, mais especificamente em composição corporal. Eles vão nos brindar hoje com duas excelentes aulas. A primeira delas, pelo Guilherme, a análise de composição corporal, evidências e práticas. Primeiro o Guilherme vai falar sobre obesidade como doença, estigmas e conquistas. E a segunda aula, o Márcio vai falar sobre composição corporal, evidências da prática clínica sobre bioimpedância. Guilherme, fica à vontade, Guilherme. Então, muito obrigado pelo convite, agradecer ao Ricardo, agradecer toda a diretoria da Sociedade de Medicina do Esporte do Rio de Janeiro. Para mim é uma honra estar aqui. Eu preciso só autorização para poder compartilhar minha aula. Estou dizendo aqui que eu não estou... Acho que agora... Deixa eu ver se eu já consigo. Ainda não. Ainda preciso de autorização aqui para poder compartilhar a aula. Então, enquanto o João vai providenciando isso, acho que a gente pode começar falando, né, Guilherme? Então, fala um pouquinho para a gente sobre estigmas, obesidade como doença. O que você planejou de trazer para a gente hoje aqui, Guilherme? Então, quem acompanha aí as redes sociais do Ricardo e da minha, a gente no último mês teve a honra de participar do Congresso Europeu de Obesidade, né? E tem sido muito discutido isso. Esses estigmas são fruto do desconhecimento, fruto da falta de educação, fruto da falta de informação. E isso é culpa nossa, como médicos. A gente demorou muito tempo a entender que a obesidade é uma doença e isso fez com que o tratamento demorasse muito a chegar ao paciente. Nesse contexto de demora para o paciente ter o reconhecimento de que tinha uma doença, ele demora a procurar o sistema de saúde e, ao demorar a procurar o sistema de saúde, isso leva a impacto na sua vida, aumenta o custo no sistema de saúde, aumenta o custo para a sua família, custo financeiro, custo emocional, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, Guilherme, antes de você começar, prometo que não vou te interromper mais. Tem um dado interessante que a gente viu lá fora também, que apenas menos de 2% dos pacientes com obesidade recebem tratamento. Então, pessoal, essa primeira apresentação do Guilherme é muito importante porque a gente precisa mudar esse cenário. Guilherme, não vou mais te interromper, o palco virtual é seu. Então, muito obrigado. Quero agradecer o convite de toda a sociedade, agradecer a Novo Norte pelo convite de estar aqui falando para todos vocês. E os números são muito impactantes, né? Hoje o número são que 650 milhões de pessoas vivem com obesidade no mundo. Isso impacta mais de 200 doenças, então mais de 200 doenças estão correlacionadas com a obesidade. Isso torna a obesidade hoje uma pandemia. Então é uma doença que tem números que atingem os 5 continentes e que a gente até hoje não teve nenhuma estratégia que conseguisse de forma populacional reduzir os números da obesidade. Então, como o Ricardo já adiantou, a gente tem hoje números muito grandes de obesidade, 650 milhões de pessoas com obesidade, e um número muito baixo de pessoas que em algum momento já procurou algum atendimento em saúde. Então, menos de 10% das pessoas já tiveram acesso a uma consulta. E aqui não leva nem em consideração consulta médica, pode ser consulta com qualquer profissional de saúde. E se somente 10% das pessoas tiveram
um atendimento com o profissional de saúde por causa de obesidade, os números, quando a gente fala em medicação, são ainda mais chocantes. Só 2% desses 650 milhões de pessoas tiveram acesso à medicação. E hoje, a gente sabe que a obesidade, sendo uma doença, ela tem um complexo número de alterações fisiopatológicas que precisam ser tratadas, entendidas, diagnosticadas e tratadas com medicação também. Então, a reflexão é, por que desde que a obesidade é uma pandemia, desde a década de 80, nenhum país do mundo conseguiu resolver epidemiologicamente? As taxas populacionais só aumentam. Então, será que é falta de uma mudança de estilo de vida? Várias estratégias de exercício, várias estratégias de alimentação já se propuseram a tratar a obesidade. Mas a grande reflexão é, será que isso chega às pessoas? Será que as pessoas fazem? Será que ao fazer, como o organismo dela reage? Então, muito disso é entender o complexo sistema fisiopatológico da obesidade, e para isso a gente tem que entender o mundo onde a gente está inserido. Então, as reflexões são, nesses 40 anos em que a obesidade é uma doença, a gente tem a pandemia do HIV sendo tratado e sendo controlado, mas a obesidade não foi controlada. O que mudou de lá para cá? Então, o raciocínio óbvio é sempre associar a obesidade a uma culpa do sedentarismo, a culpa por uma alimentação ruim, e realmente a gente também vive a pandemia do sedentarismo, realmente vive um período que as pessoas estão se alimentando pior, mas não é só isso que acontece. Então, eu trouxe essa figura aqui sobre uma crítica ao surgimento do celular. Então, será que o problema foi surgirem os celulares? Foi isso que tornou as pessoas mais sedentárias? E olha que interessante, uma outra foto com uma crítica muito parecida, só que quando surgiu o jornal. Então, essas mudanças, essas discussões, elas têm que ser compreendidas à luz da ciência. A gente não pode achar que um problema complexo, um problema difícil, vai ter uma resposta simples, uma resposta direta. Muitas vezes a gente busca uma resposta simples e direta para um problema complexo, mas essa resposta costuma ser errada. Então, essa figura aqui é uma lâmpada sendo enforcada por um conjunto de velas. Então, quando você se nega a enxergar a evolução, o problema que está acontecendo, a gente começa a levar com que os nossos pacientes, com que até a gente mesmo, cometa erros, porque a gente não se abre para entender o que está acontecendo. Então, a gente tem que entender que nesse contexto de 40 anos de evolução da sociedade, as coisas vão mudando e que a gente precisa se adaptar, e que se a gente não se adaptar, a gente vai sofrer as consequências de não ter se adaptado. Então, olha que interessante. Isso aqui é uma foto de dois designs diferentes, ou uma página social, a gente pode levar em consideração o Google ou o Instagram, por exemplo. Antigamente, a gente chegava no final de uma página, tinha lá 10, 20, 40 informações sobre um assunto. E aí, sem avisar para ninguém, as páginas começaram a ser esse scroll infinito, ou seja, quando você chega lá no final do Facebook, quando chega lá no final do Instagram, não tem final. Isso aumenta muito a taxa de retenção das pessoas na rede social. Isso leva com que o nosso paciente fique desorientado e sem adesão a orientações, se as orientações não estiverem no lugar correto. Então, sempre uma reflexão, quando a gente está tratando o paciente e tratando e explicando para quem trata a obesidade, como é que a gente está comunicando aos nossos pacientes? Será que a gente está usando uma rede social ou será que a rede social está usando a gente? Então, essas discussões são muito presentes na obesidade, porque a obesidade é uma doença que está presente no nosso dia a dia. A gente não consegue tratar um paciente fazendo com que ele não coma. O alimento precisa estar presente, mas é necessário também que a gente controle a orientação sobre aquele alimento. E aí o principal problema da obesidade hoje no mundo é uma fome descontrolada. E essa fome descontrolada, para ser tratada, você tem que orientar o paciente com informação de qualidade e informação acessível. Então, o que as pessoas têm feito por aí para brigar pela atenção? Então, sociedades, e aqui eu trago um produto do Vaticano, por exemplo, entram nas redes sociais para brigar pela atenção do paciente. Se a gente não tiver onde o nosso paciente está, a gente pode ter a melhor ciência do mundo, a gente pode ter a melhor medicação do mundo, mas a gente não vai conseguir comunicar, porque não tem ninguém preparado para ouvir a gente. Então, a pergunta é, para que a gente consiga, de fato, tratar esses 650 milhões de pessoas que têm uma doença, a gente tem que ajustar a comunicação e a gente tem que buscar melhorar a nossa relação. E aí vale a dica de olhar as redes sociais da SMERS, que tem feito um brilhante trabalho
melhorar essa comunicação falando sobre exercício, falando sobre alimentação, falando sobre uma série de doenças. Um outro exemplo é o que a Braskem faz no Brasil. Então, a Braskem é uma das sociedades de nutrologia no Brasil, faz campanhas que buscam chamar a atenção do paciente. Então, essa aqui é uma campanha do Diga Não à Desnutrição, e pode ser um contrassenso falar de desnutrição numa aula de obesidade, mas hoje a gente tem desnutrição com obesidade, porque a definição de desnutrição é quando o paciente tem uma deficiência de algum nutriente que piora a qualidade de vida ou leva à morte. E os números são muito impactantes. Hoje a gente chega a ter 60%, alguns trabalhos falam, dos pacientes que internam no hospital com algum grau de desnutrição. Outras sociedades, então a Sociedade Médica Americana, que tem a sua revista científica, o JAMA, né, o Journal of American Medical Association, está no Facebook. A Nature, talvez um dos maiores grupos aí, com várias revistas, está no Instagram também. E a nossa própria sociedade médica, o Conselho Federal de Medicina, diz que a gente pode estar presente nessas mídias sociais para explicar para o nosso paciente como ele deve entender melhor a saúde. Então, é importante lembrar que a função do médico não é só o atendimento médico, né? O médico tem que ser um agente de saúde, comunicar aos nossos pacientes. E aí, nesse contexto da obesidade, talvez esse seja um dos nossos grandes erros. Assim, durante muitos anos, a gente não falava sobre obesidade, a gente não entendia que era obesidade e, dessa forma, a gente não consegue convencer os pacientes a se tratarem para a obesidade. Então, a gente tem de forma bem clara o que pode ser dito nas redes sociais. Eu trouxe esse posicionamento aqui do CREMESP, que deu 8 dicas, eu chamei 2 para chamar a atenção. E a primeira delas é: o médico pode divulgar nas suas redes sociais entrevistas, artigos científicos, mas sempre com um intuito estritamente educativo. E a educação pode e deve ser de médico para médico, porque nem todo médico é obrigado a ter aprendido a obesidade na sua faculdade. Mas hoje, se ela tem correlação com mais de 200 doenças, é um problema que está presente no nosso dia a dia. E depois, muito cuidado, que a gente não pode ficar inventando aí especialidades, né? Então, as especialidades que devem ser divulgadas são especialidades que, de fato, são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, medicina do esporte, nutrologia, endocrinologia. Então, a gente tem que ter clareza e transparência na hora de conversar com os nossos pacientes. Então, a pergunta é: por que os nossos pacientes não estão recebendo esse tratamento adequado da obesidade? Será que falta medicação? Falta tratamento eficaz? Então, já começo quebrando esse paradigma. Não falta tratamento eficaz. Então, desde 2014, o conjunto de trabalhos que foi publicado com a liraglutida, chegou no mercado com o nome de Saxenda, atingiu diversas revistas e revistas de especialistas, como o International Journal of Obesity, mas revistas para médicos generalistas. Então, falo aqui no JAMA, no Journal of American Medical Association, no Lancet, na New England. Qual que é a importância desse grupo de trabalhos? Primeiro, eles chegam no contexto de mostrar para a gente que a obesidade é uma doença e que é uma doença porque tem um conjunto de alterações fisiopatológicas. Mas depois, ela chega mostrando que a liraglutida, que hoje é encontrada no Brasil nessa caneta que é o Saxenda, ela é eficaz no tratamento da obesidade. Então, para quem não conhece, essa caneta é uma medicação injetável, então subcutânea. Ela tem doses que vão sendo ajustadas até a dose 3 miligramas, então é de uso diário. Tem uma meia-vida de 12 horas, então se usa normalmente uma vez por dia, 0,6 miligramas na primeira semana, uma vez por dia 1,2 na segunda semana, uma vez por dia 1,8 a partir da terceira semana, 2,4 a partir da quarta semana, e a partir da quinta semana você chega na sua dose máxima. E é uma medicação que ela é um análogo do GLP-1. Então, o que é o GLP-1? Quando a gente se alimenta, a gente produz esse glucagon-like peptide. Então, é um peptídeo que é produzido no nosso intestino quando a gente se alimenta. Mas esse peptídeo, o GLP-1, ele tem uma meia-vida menor do que 2 horas, do que 2 minutos. E o Saxenda, a liraglutida, é esse GLP-1 modificado, e aí a meia-vida dele dura em torno de 12 a 13 horas. O interessante é que essa substância, o GLP-1, ela é produzida com a alimentação. E uma vez que você aumenta a concentração desses análogos do GLP-1, você consegue atuar diminuindo tanto a fome como aumentando a saciedade. Então, você consegue atuar sobre a fome propriamente dita, quanto no apetite hedônico também. Então, o paciente muda com maior facilidade o seu comportamento alimentar.
A medicação ela é feita nessas doses progressivas para que o paciente tenha uma maior aderência ao tratamento, mas claramente o estudo da dose eficácia mostra que, quando comparado, por exemplo, todos os pacientes aqui recebendo a mesma orientação de alimentação e exercício, quando recebe o placebo, a perda de peso é muito inferior a quando se usa 1,2, 1,8, 2,4. Então, 3 miligramas, sem sombra de dúvida, é a dose que tem maior custo-efetividade. E é importante chamar muita atenção a isso, porque a custo-efetividade do tratamento também tem uma correlação com a aderência ao tratamento. Então, veja, no tratamento da obesidade, a gente está tratando algo que é crônico, que infelizmente não tem cura, mas tem tratamento. E aí, quando a gente entra com o tratamento medicamentoso, que aumenta muito a aderência, é o fato do paciente ter resultado. Então, hoje, as orientações são, toda vez que a gente entra com medicação para o tratamento da obesidade, no primeiro mês, a gente avalia se o paciente vai ter algum efeito colateral e ajusta se entende se o efeito colateral é tolerável ou não, mas você tem até 3 meses para que essa medicação dê um resultado superior a 5%. Se o resultado não for superior a 5%, a medicação deve ser descontinuada. E aqui, claramente, os resultados com a liraglutida são superiores a 5%. Tá? Então, se a gente tem uma medicação que é eficaz, por que a gente tem essa medicação eficaz desde 2014 e até hoje a gente tem médicos e outros profissionais de saúde que não sabem que a obesidade é uma doença, que não respeitam a obesidade? Então, existe essa grande falta de respeito à obesidade porque nós, como médicos e como profissionais de saúde, demoramos a entender esse complexo da fisiopatologia. Só em 2013 que a Associação Médica Americana definiu, publicou que a obesidade é uma doença. De lá para cá, então, o número dos trabalhos é muito superior ao que havia até então. Mas o problema é que essa informação não chega na ponta, não chega no paciente. Então, olha que trabalho interessante. Então, Action.io também é um grupo de artigos patrocinados pela Novo Nordisk, no caso, que avaliou 14.502 pacientes com obesidade e 2.785 profissionais de saúde que atendem a obesidade para entender na ponta qual é a percepção delas sobre a doença. E são várias perguntas, eu trouxe alguma delas para todo mundo refletir aqui. Ó. A obesidade é uma doença crônica? Dos pacientes com obesidade, 32% acham que a obesidade não é doença crônica. E dos profissionais que estão atendendo a obesidade, 12% acham que a obesidade não é doença crônica. Então, se a pessoa muitas vezes não sabe que é doença e não sabe que é doença crônica, os pacientes não têm essa informação. E aí, além de só 2% ter acesso à medicação, a gente tem menos de 24% das pessoas que chegaram à primeira consulta e tiveram uma segunda consulta. E aí a gente consegue tratar algo que é crônico, como hipertensão, como diabetes, com uma consulta só? Não consegue, né? Então, obesidade também não. E aí dá para entender por que os números são tão grandes. A gente não está tratando obesidade, não é por falta de vergonha na cara, não é por falta de conhecimento, é por falta de informação de qualidade chegando no paciente. Então, as reflexões são: existem muitos estigmas presentes em quem atende a obesidade, muitos estigmas presentes no paciente com obesidade, mas a gente tem conquistas também. E a gente tem que aprender com essas conquistas para começar a enfrentar esses estigmas que hoje estão disseminados na sociedade. E talvez o melhor a ser feito é entender o que já foi feito até hoje. Então, estudar o que já foi feito para entender a obesidade. Então, primeiro, por que o JAMA define que a obesidade é uma doença? Então, que argumentação a gente usa para conversar com um outro colega médico que está dizendo que a obesidade não é doença? Então, eu trouxe esse artigo aqui do próprio JAMA, do Journal of American Medical Association, que ele coloca: obesidade é uma doença porque doença é o conjunto de sinais e sintomas que piora a qualidade de vida e, de alguma forma, aumenta a mortalidade ou piora a qualidade de vida. E aí a obesidade hoje é correlacionada com mais de 200 doenças. Então, hipertensão, diabetes, talvez sejam doenças que hoje estão mais claros para a população médica em geral, essa correlação. Mas câncer também, 13 tipos de câncer, de reto, de vesícula, depressão, artrose, refluxo, asma, apneia do sono, esteatose hepática, ovário policístico, uma série de doenças presentes no nosso dia a dia, que muitas vezes você aumenta o tratamento da doença consequente, ou seja, a doença que surge por causa da obesidade,
e, de alguma forma, as pessoas não tratam a causa, que é o contrário do que a gente deve fazer na medicina. Então, em 2013, a Associação Médica Americana define que a obesidade é uma doença. Em 2014, a Obesity Society coloca esse posicionamento, esse pledge, convida a gente a assinar, inclusive. E ele coloca assim, ó, eu acredito que a obesidade não é um problema, um simples problema. Obesidade é uma doença séria que precisa de tratamento sério baseado em evidências. Alimentação, exercício físico, terapia cognitivo-comportamental, medicação, cirurgia, são essas ferramentas de tratamento. Eu concordo que eu preciso aprender mais para ajudar mais, eu trato a obesidade de forma séria. Então é muito importante que a gente entenda, porque até hoje tem pacientes e médicos que acham que fazer cirurgia bariátrica é roubar contra o tratamento da doença, que fazer cirurgia bariátrica é levar o paciente a ter uma cura da doença. E não existe cura, nem com a cirurgia, nem com a medicação, e sim, existe tratamento quando a gente entende que alimentação, exercício, terapia cognitivo-comportamental, medicação e cirurgia são estratégias que devem ser alinhadas e utilizadas na forma que o paciente precisar. Então, essa mudança de paradigma no tratamento da obesidade hoje, ela tem sido colocada cada vez mais como o paciente no centro do tratamento. Então, eu achei até que o Dr. Ricardo fosse falar na entrada, porque a gente discutiu muito isso junto lá, esse processo do Shared Decision Making. O que é Shared Decision Making? O processo de decisão, principalmente no tratamento da obesidade, tem que ser dividido com o paciente, porque hoje as pessoas não aceitam mais a informação de forma obrigatória. Então, claramente, esse patient-centered care tem sido uma realidade já no tratamento de doenças crônicas, principalmente, mas também no tratamento da obesidade. Então, eu trouxe aqui esse artigo que é da New England Catalyst, que é uma das revistas do grupo da New England, se propõe a dizer o que vem pelo futuro, e ela coloca que esse patient-centered care, então, é colocar o paciente no centro das decisões. Então, para isso, a gente tem que ter uma total transparência, alinhamento de missões e valores no que a gente busca na consulta. Então, não é emagrecer 10 quilos em um mês, não é uma medicação que vai emagrecer, é uma medicação no tratamento da obesidade. Não se deve mais falar que o paciente é obeso, hipertenso, diabético, e sim que é o paciente com obesidade, com hipertensão, com diabetes. Que as palavras têm poder também nesse entendimento de que o paciente tem que ser o agente da mudança. Então, ninguém tem culpa de ter hipertensão, ninguém tem culpa de ter diabetes nem obesidade, mas ele tem total responsabilidade de entender a complexidade da doença junto com o profissional de saúde para que ele consiga ter uma rápida entrega de valor na consulta. Então, o que é uma entrega de valor na consulta? É algo que modifique a maneira como o paciente vem vivendo até ali. E isso tem se mostrado custo eficaz, ou seja, isso diminui os custos do sistema de saúde, porque quando o paciente é empoderado de informação, ele melhora a adesão dele ao tratamento. Então, é muito comum a gente ver tratamento de hipertensão e diabetes que o paciente não toma a medicação com frequência. Isso também acontece na obesidade. Então, a aderência aos tratamentos crônicos normalmente são baixas porque o paciente não entende os riscos do tratamento e os riscos de não tratar, tá? Então, hoje, esse patient-centered care mostra uma melhor custo-efetividade, porque também tem uma menor utilização dos centros de urgência e emergência e uma melhor adesão aos serviços ambulatoriais, que são onde a gente consegue ter o maior custo-efetividade quando a gente fala em eficácia em saúde. Então, a pergunta é, tudo bem, eu entendo que a obesidade é uma doença, eu entendo que existem muitos estigmas, mas o que eu posso fazer de fato? Então, o que eu acredito é que sozinho a gente consegue fazer pouco, porque sozinho a gente consegue atender quem está do outro lado da mesa do consultório. Se a gente perguntar o que a gente pode fazer como sociedade, talvez um grande símbolo seja a Sociedade de Medicina do Esporte do Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira, é entender que todos nós médicos precisamos ser agente dessa transformação. E eu vou mostrar um pouco do que eu tenho feito aqui no Rio de Janeiro, então. Desde 2015, a gente tem recebido os médicos para falar sobre obesidade, ensinar sobre obesidade. Isso na pandemia aumentou. Como o Ricardo falou, eu sou coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje a gente tem a maior pós-graduação da história do Einstein, com 250 alunos agora entrando já na nossa 5ª turma. Isso se deve a esse respeito ao paciente com obesidade, que na pandemia chegou em números ainda maiores. Mas como é que a gente faz para respeitar o paciente com obesidade e mais, para convencer outros colegas? Porque só convencendo os colegas que a obesidade é uma doença é que a gente não vai ficar com o paciente ouvindo uma coisa de um colega, ouvindo que a obesidade não é doença de outro. Então, nesse pilar
de controle da atenção, para que o paciente tenha aderência a doenças crônicas, como hipertensão, como diabetes, como obesidade, a gente tem algumas estratégias de alimentação, de exercício, mas também de terapias cognitivos comportamentais e estratégias de convencimento mesmo. Então, convencer um paciente a melhorar a alimentação não é simplesmente dizendo ao paciente o que ele tem que evitar, o famoso corta gordura, corta o carboidrato. A gente tem que falar o que ele tem que fazer, explicar o que ele vai comer além do frango com batata doce, além do frango com salada. Ou seja, se o paciente gosta de um doce, tem que ajudar o paciente a buscar uma alternativa em que tenha um doce que não vá prejudicar o todo do tratamento dele. Depois, tem que fugir, e isso também foi muito discutido no Congresso Europeu de Obesidade, desses resultados duros, ou seja, só falar em perda de peso, falar em quilos perdidos. A gente tem que falar no paciente sobre o que é de fato a performance do dia a dia. Então, para que o resultado de perda de gordura apareça, que o paciente tenha uma diminuição das suas doenças cardiovasculares, a performance no dia a dia tem que ser orientada, por exemplo, comer carboidrato, proteína e gordura 4 vezes por dia, comer um pouco arroz, carne, salada, orientar de uma forma bastante prática. Depois, as orientações, sejam elas de alimentação, de exercício físico, não podem ser muito fáceis, nem ser muito difíceis. Tem que ter estratégia fácil para que o paciente perceba o valor de conquistar uma tarefa, mas tem que ter desafios também. E aí, nesse contexto de falar sobre estratégias difíceis e fáceis, uma dica é esse processo SMART, que é um acrônimo, né, do S de específico, mensurável, atingível, relevante e com tempo para começar. Então, o exercício físico, o que é específico? Você deve fazer 30 minutos de atividade física até completar 150 minutos por semana. Você também deve fazer musculação pelo menos 2 vezes por semana. É bastante específico. Mensurável é você falar exatamente o tempo que ele tem que fazer, e o atingível, você não vai pegar um paciente totalmente sedentário e falar para ele começar a fazer musculação, corrida, alongamento, ou seja, tem que ser possível do paciente nas metas difíceis e fáceis. E a relevância é, uma vez que o paciente consegue atingir essas estratégias, as estratégias têm que ter um resultado de valor para o paciente e tem que ter tempo de ser avaliado e reavaliado. Falar que o paciente tem que fazer para o resto da vida é um tempo muito longo. Você tem que falar um tempo de reavaliação para que o paciente possa entender, reavaliar e ajustar as condutas do dia a dia. Então, dentro desse processo de chamar atenção para essa relação entre alimentação e exercício, eu gosto sempre de chamar atenção para esse movimento aí que ganhou as redes sociais, que é esse tal do hashtag tá pago. Hashtag tá pago passa a sensação de que a pessoa faz exercício e depois pode ir para casa comer o que quiser, beber o que quiser, e muito comum aí nos finais de semana a gente vê esse hashtag tá pago. E aí eu convido sempre todo mundo para questionar, será que tá pago mesmo? Então, na verdade, não tem nada pago. Na verdade, estou pagando seria a forma mais certa, porque quando você sai da academia, a academia não saiu de dentro de você. Você ainda tem que comer e descansar para, de fato, o organismo poder ter o resultado que a gente espera dele. Então, todo mundo aí fugindo do hashtag tá pago e postando o hashtag tô pagando, porque a alimentação e exercício físico tem que estar de mãos dadas, um com o outro, assim como o descanso. Então, é muito assunto para a gente falar sempre numa consulta. Alimentação, exercício, medicação, orientação cognitivo-comportamental. Como que a gente faz para orientar isso na prática? E a estratégia que a gente coloca o paciente no centro de tratamento, que a gente tem ensinado lá na pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein, esse ABCDEFS, então A de alimentação, o B de biomarcadores, que são os exames laboratoriais, a letra C de composição corporal, que é a aula do próximo professor, o Márcio Pinho, falar sobre medicação, sobre diagnóstico diferenciais, exercício, foco e o sono. Então, não é falar sobre tudo, é buscar uma dessas alterações que tenha grande impacto na realidade do paciente. Então, isso é uma publicação, quem quiser, só mandar depois e-mail, meu e-mail vai botar no final, tenho o maior prazer de mandar para vocês. E é uma publicação em que a gente vai aprofundando discussões e maneiras de orientar durante uma consulta médica como aumentar a adesão do paciente sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre medicação, suplementação, cirurgia. Mas a gente só consegue isso se a gente conseguir mostrar para o paciente que existe valor naquilo que ele faz. Então, felicidade não significa que o tratamento é fácil, significa que quando o paciente consegue perceber melhora no investimento pessoal dele, no investimento de tempo,
ele tem prazer naquilo, e o prazer leva à aderência e leva a maior aproximação. Então, cada letrinha dessa a gente pode aprofundar a discussão aí, tem várias perguntas que podem ser feitas, e aí, da mesma forma que a obesidade está correlacionada com mais de 200 doenças, o tratamento da obesidade também está. Então, câncer, a melhora da massa muscular, dislipidemia, obesidade, diabetes, cada uma dessas informações sobre alimentação, exercício, terapia cognitivo-comportamental, medicação, vai ser uma pecinha do quebra-cabeça que vai ajudar o nosso paciente. Então, o contexto sempre é como transformar as dúvidas do paciente em conhecimento prático para todos nós, para que a gente consiga discutir um médico um com o outro. Então, esse patient-centered care é transformado nesse patient-centered learning. Então, discutir e ensinar a obesidade a partir dos problemas que o paciente tem. E aí, um dos problemas mais frequentes e mais esquecidos quando a gente fala sobre obesidade é a obesidade na infância e na adolescência. E durante muito tempo não se tinha medicação nenhuma no tratamento da obesidade na infância e na adolescência, e mais do que isso, era comum falar, não vamos fazer nada, vamos esperar que quando a criança tiver o estirão, ela resolve. E hoje a gente tem clara noção de que um adolescente com obesidade aumenta muito o seu risco cardiovascular, inclusive de câncer, na sua vida adulta. E mais do que isso, a gente tem esse artigo publicado na New England em 28 de maio de 2020, mostrando que a medicação liraglutida ela é segura e eficaz no tratamento da obesidade, e isso fez com que o Brasil fosse o primeiro país do mundo a autorizar o uso de medicação no tratamento da obesidade para adolescente. Então, aqui são dois grupos, o grupo placebo e o grupo que recebeu a medicação liraglutida. Os dois receberam a mesma informação sobre alimentação e exercício físico. Mas quando entra a medicação, o resultado é muito superior. E quando suspende a medicação, justamente porque não se cura a doença, semelhante ao que acontece na hipertensão e no diabetes, a doença volta a avançar. Então, hoje, se a gente não tratar a obesidade, a gente aumenta o risco de câncer na fase adulta de adolescentes que não estavam sendo tratados. Então, a gente tem que reconhecer a doença e tem que tratar como doença. Então, hoje, os tipos de câncer que são sabidamente correlacionados com a obesidade são de esôfago, de pâncreas, de colo, de reto, de mama, de endométrio, de rim, de tireoide, de vesícula. E se a gente conseguisse diminuir em 1% o IMC, a gente conseguiria aí diminuir 100 mil novos casos de câncer por ano. Então, os números de obesidade são sempre muito impactantes, porque a gente tem 650 milhões de pessoas com obesidade no mundo todo. Então, quando a gente trata a obesidade, não é simplesmente a célula de gordura que vai ficando menos inchada, vamos dizer assim, com menos reserva de gordura corporal. Então, isso aqui é a mesma pessoa com 115 com 55 quilos. O amarelo é gordura, o vermelho é músculo, o branco é osso e o preto é ar. Mas olha aqui o tamanho do estômago do paciente com 115 quilos. Olha aqui o tamanho reduzido do estômago com 55 quilos. Então, o organismo ele vai reagindo, ele vai mudando. Então, o entendimento hoje é que essa célula de gordura ele é um potente fabricante de inflamação. Uma inflamação crônica e contínua que leva com que o nosso organismo não consiga trabalhar da forma mais eficaz. E por isso, então, é correlacionado com diversas doenças. Isso é muito correlacionado com câncer e na pandemia da Covid-19 ficou muito correlacionado com a imunidade, por exemplo. Essa mudança dos macrófagos M1 para M2 claramente mostrou que os pacientes com obesidade com Covid tinham maior internação hospitalar, maior internação na UTI, maior intubação e maior mortalidade. Tá? Uma vez que a gente consegue convencer o paciente de que ele tem doença e que ele procura o atendimento médico, a gente tem que estar preparado para explicar quem precisa de medicação também. Então, quando iniciar o tratamento medicamentoso, são os pacientes que têm um IMC acima de 30 ou os pacientes que têm IMC acima de 25 na presença de comorbidades, ou o paciente que já teve IMC acima de 25 com comorbidades, quando não estava usando medicação. Então, é muito importante entender isso. Você não precisa ficar tirando a medicação do paciente quando ele está bem controlado. Você só vai tirar a medicação se o paciente tiver uma remissão da doença, um controle da doença, porque consegue evoluir nos outros pilares do tratamento. Então, o paciente consegue viver sem a medicação, mas desde que ele tenha um avanço dos outros pilares, tá? E aí a liraglutida é uma medicação que tem muito destaque, e os análogos de LP1 de uma forma geral, porque são medicações que são muito toleradas em associação, né? Então, hoje no Brasil a gente tem a liraglutida, tem o orlistat, tem a sibutramina,
tem a bupropiona com naltrexone como medicações presentes no tratamento da obesidade, e a liraglutida é uma medicação que pode atuar de forma sinérgica com todas elas. A outra pergunta que sempre aparece, e é importante que mesmo médicos que não atendem obesidade saibam responder, é até quando a gente deve manter o tratamento medicamentoso? E esse conceito do tratamento medicamentoso, ele é igual para toda doença crônica. E aí não há dúvida hoje, a Organização Mundial da Saúde, a Associação Europeia de Obesidade, a Associação Brasileira de Obesidade, são claras em dizer que a obesidade é uma doença crônica, mas não só uma doença crônica, uma doença progressiva e recidivante. Então, o tratamento tem que ser mantido enquanto o paciente não conseguir o controle da doença com os outros pilares, que são alimentação e exercício físico. Então, pode ser feitas tentativas de retirada, mas muitos pacientes vão ter que usar essa medicação para sempre. A medicação não é necessariamente para sempre, mas o tratamento é para sempre. Então, o tratamento não é medicação para emagrecer. É medicação, tratamento da obesidade, a cirurgia que pode existir no tratamento da obesidade e também alimentação e exercício físico para o tratamento da obesidade. E aí, sempre lembrando que eu falei no começo da aula, que a gente só deve sustentar se, uma vez que entrou a medicação, ela consegue uma perda superior a 5%. Então, hoje, o sucesso terapêutico se dá pela associação sinérgica de estratégias. Se você estiver falando só em alimentação e exercício físico, o resultado é inferior a 10%. Então, você não vai conseguir tratar a obesidade só com alimentação e exercício físico. Isso precisa ser muito claro e difundido. A gente consegue, com alimentação e exercício físico, mais medicação, mais cirurgia, ou seja, com mais estratégia a gente consegue tratar de forma populacional. Então, esse artigo aqui é um artigo que foca na terapia cognitivo-comportamental, sem medicação e com medicação. Com a medicação, o paciente tem mais foco, força e fé? Com certeza tem, porque o resultado, o controle da fome, o controle da adaptação metabólica, que são os hormônios que mudam e reagem a processo de tratamento da obesidade, são muito importantes no entendimento da doença. E a medicação consegue atuar diretamente nisso. Então, uma informação muito importante que todo mundo tem que sair daqui sabendo. A obesidade não é mais definida a partir do IMC, a obesidade é definida como o excesso de gordura que coloca a nossa saúde em risco, e a obesidade é uma doença crônica, progressiva, recidivante e uma doença global. Se a gente sair com essas informações, a gente de fato tem o poder de ajudar os pacientes. E ajudando o paciente com informação, ele pode procurar o atendimento com o especialista ou com o generalista, assim como a gente faz com hipertensão e com obesidade. Mas se a gente não estiver alinhado com o linguajar, aceitando, divulgando e tratando a obesidade, a gente tem uma doença aí que vai cada vez mais impactar os sistemas de saúde, vai impactar a qualidade de vida da população. Então, muito obrigado. Acho que o seu som está travado aí. Obrigado, Guilherme. Fantástica a sua aula. Acho que eu já assisti essa aula algumas vezes, mas sempre aprendo um pouquinho e gosto muito da forma que você faz a sua explanação. Mas dando sequência, então, à nossa atividade científica de hoje, agora a gente vai chamar o Dr. Márcio Pinho. Ele é engenheiro com uma área de atuação bastante voltada para a parte de saúde e ele vai nos falar hoje sobre questões práticas da avaliação de composição corporal pelo método de bioimpedância. Márcio, você está a posto já? Estou aqui, deixa eu ver se eu compartilho. Tá ótimo aqui, já estou vendo teu rosto aqui, seu áudio está ótimo. Deixa eu ver aqui. Queria deixar registrado aqui que a gente passou de 100 pessoas assistindo o evento. Nesse momento a gente está com 65 pessoas, então, de fato, é um tema que suscita bastante interesse do público médico. E no tocante à avaliação de composição corporal, acho que o Márcio, ninguém tem dúvida que é um dos maiores nomes, né? E é uma figura meio que obrigatória quando se vai falar de avaliação por bioimpedância. Márcio, por favor. Muito obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Então, vamos lá ao nosso assunto da avaliação de composição corporal
pelo método da bioimpedanciometria multifrequencial segmentada, que é o tipo de equipamento que trabalhamos já tem bem uns 20 anos já, e com bastante sucesso. Quando se fala em composição corporal, hoje em dia, com a praticidade que a bioimpedância conseguiu ganhar, ela é aplicada nas mais diversas áreas da medicina e nutrição, esporte, tem inúmeras áreas já utilizando a análise de composição corporal por bioimpedância com bastante sucesso, e isso tem sido bastante gratificante para nós. E, especificamente, na obesidade, é óbvio que é extremamente importante, porque a mera redução de peso pode simplesmente estar levando o paciente na direção errada do tratamento. Então, conhecer a composição corporal é extremamente importante, e composição corporal não é só quantidade ou percentual de gordura, né? Está bem além disso. Hoje em dia, o foco da composição corporal até mudou bastante, é muito focada também na massa muscular, né? Por motivos óbvios, né? Relacionados a metabolismo e tudo mais. Então, a composição corporal é extremamente importante na avaliação inicial do tratamento e no acompanhamento, né, da evolução do tratamento, para direcionar a conduta, né, com certeza do que se está fazendo. E aqui, como vamos falar de bioimpedância, primeiramente, para justificar a minha engenharia, explicar o que é impedância, né? A impedância, na verdade, uma grandeza resultante de resistência e reatância, essa resistência elétrica oferecida pelo corpo, né, a passagem de uma corrente elétrica. E a reatância é a reatância capacitiva, que é dos capacitores que o corpo tem. Os capacitores que nós temos no corpo são as células. Então, o corpo tem um comportamento capacitivo e um comportamento resistivo, né, à passagem da corrente elétrica. E a impedância é resultante desses dois fatores, né? E como é que se mede a impedância, né? Você aplica uma corrente usando eletrodos, no caso, 4 eletrodos, 2 eletrodos aplicando a corrente pelo corpo e 2 outros eletrodos medindo a queda de tensão provocada por essa passagem dessa corrente pelo corpo. E aí, conhecendo a resistência e o comprimento desse condutor, conseguimos estimar o volume do condutor. E como o condutor de eletricidade no corpo é a água corporal, conseguimos estimar o volume de água corporal. Isso aqui, muito rapidamente, explicando, né, o princípio de funcionamento da bioimpedância. A bioimpedância não vai medir gordura, na verdade, vai medir impedância. E aí, a partir da impedância, estimar o volume de água corporal, por isso que é chamado do método duplamente indireto, né? Todos os métodos de análise de composição corporal são indiretos, menos a dissecção de cadáver, que é o único método direto. DEXA, todos os outros, medida de pregas cutâneas, tudo é indireto. No caso da bioimpedância, é duplamente indireto. Vai medir resistência elétrica para estimar volume de água e, a partir da água, estimar a composição corporal. Conhecendo o volume da água corporal, sabemos que 73% aproximadamente da massa livre de gordura é a água. Então, sabendo a água, eu consigo estimar a massa livre de gordura. Massa livre de gordura é aquela massa que você pegou a massa corporal total, tirou a gordura, todo o resto é massa livre de gordura, que é uma coisa bastante abrangente, na verdade, né? Só tirou a gordura. Então, sabendo a massa livre de gordura, e eu depois sabendo a massa total menos massa livre de gordura, eu sei a gordura. Então, esse é o princípio básico, bem rapidamente, de como funciona o equipamento de bioimpedância. Ele vai lá medir a resistência elétrica para saber a água, da água saber a massa livre de gordura, da massa livre de gordura saber a gordura. E aí, como é que se mede? É com aquele sistema tetrapolar.
Quer dizer, são 4 polos, 2 injetando corrente e 2 medindo a queda de tensão. Isso aqui num esquema de medição de corpo inteiro, que não é o ideal, né? E aí, sabendo a corrente que você aplicou, medindo a resistência, e medindo a queda de tensão, você determina a resistência. Só que, assim, os esquemas de medição variam bastante. Existem equipamentos que pegam só a parte inferior do corpo, aí não são equipamentos que não são profissionais, são equipamentos podem ser úteis aí no banheiro da sua casa, mas para uso profissional não se presta, porque ele vai passar a corrente de uma perna para outra e, né, com base na resistência elétrica que está medindo na parte inferior do corpo, estimar todo o resto. Existem outros aparelhinhos que medem a parte superior do corpo e estimam o resto, né, com base só no que estão medindo na parte superior. E existem equipamentos também medindo um lado do corpo, aplicando eletrodos, né, num braço e numa perna, e medindo um lado do corpo. Muitos desses equipamentos utilizando uma só frequência, aí a partir de um único valor de impedância, estima a composição corporal total. E existem equipamentos que medem de forma segmentada todos os segmentos corporais e em várias frequências. E aí, por exemplo, num equipamento que trabalhe com 6 frequências e meça os 5 segmentos corporais, faz, na verdade, 30 medições do corpo para se estimar a composição corporal. Então, é bastante diferente de ter só um único valor da impedância numa única frequência. E isso se deve ao fato de que o corpo, na verdade, ele realmente se parece muito mais com 5 cilindros do que um único cilindro de água, porque os segmentos corporais, né, braços, e pernas e troncos, são bastante diferentes em termos de resistência elétrica, né? O braço é fino, comprido, resistência maior, o tronco é grosso, tem uma resistência bem menor. Até assim, nessa tabelinha que aparece aqui embaixo, a gente vê a ordem de grandeza, né? Cada paciente vai ter os seus valores, mas, enfim, a ordem de grandeza desses valores, a gente vê que o tronco tem uma impedância bastante baixa comparada com os outros segmentos do corpo. Então, você medir separadamente é extremamente importante. Então, os equipamentos mais modernos, eles utilizam eletrodos de contato, sendo que são 8 ou até 16 eletrodos, mas pega 8 pontos, e não utilizam aquelas equações que os equipamentos de bioimpedância precisavam utilizar antigamente, medem de forma segmentada e utilizando várias frequências. E aqui mostrando assim, só um exemplo, né, de um desses equipamentos. A pessoa sobe, faz contato com os eletrodos dos pés, depois faz contato com os eletrodos das mãos, e aí, nesse equipamento que já tem a balança incorporada, ele já vai medir o peso, que ele precisa do peso para fazer o cálculo da composição corporal. Aí, em contato com esses 8 eletrodos, o computador do equipamento vai comandar em cada momento, passar a corrente de um braço para uma perna, do outro braço para outra perna, e com isso medir a impedância de cada segmento corporal separadamente, e ao final do exame transmitir o resultado para o computador ou imprimir na folha de resultados. E essa medição segmentada, então, como eu disse, se deve ao fato dos segmentos corporais ter resistências bastante diferentes. O ideal é considerar o corpo com 5 cilindros. E assim, o computador vai comandar, em cada momento aplica corrente entre 2 pontos, média aquela de tensão entre outros 2, para medir a impedância de um braço, do tronco, do outro braço, da outra perna, separadamente. E o sistema multifrequencial se deve ao fato de que, quando você aplica uma corrente de frequência baixa, ela baixa que a gente considera abaixo de 50 kHz, ela só consegue circular pela água extracelular. Aí, quando você aplica a corrente de frequências mais altas, acima de 50 kHz, ela consegue atravessar as células e você, com isso, estimar a água total.
E como a bioimpedância parte da água corporal, é extremamente importante você conseguir estimar a água corporal com o máximo de precisão. E não só isso, você conseguir discriminar o que é a água intracelular do que é a água extracelular. E à medida que você vai aumentando a frequência, você vai aumentando o poder de penetração da corrente e vai conseguindo uma precisão maior na estimativa da água corporal e principalmente da água intracelular. E isso é importante porque você não quer, se for tudo água, você não sabe o que é músculo, o que é edema, já de cara, né? Então, você precisa discriminar o que é água intracelular do que água extracelular. E aí os equipamentos, para ser chamados de multifrequenciais, tem que ter pelo menos 2 frequências, uma baixa e outra alta. E aí existem equipamentos de 3 frequências, 6 frequências, hoje em dia vai até 8 frequências, e essas frequências vão cada vez mais altas à medida que a tecnologia da eletrônica, inclusive, vai evoluindo, porque é extremamente difícil estabilizar a medição de uma frequência mais alta. Então, o equipamento tem que ser mais sofisticado e acaba forçosamente sendo mais caro. Então, o equipamento que tenha maior número de frequências mais altas, ele é de um grau de sofisticação bastante maior e acaba sendo mais caro e acaba sendo mais preciso e acaba te dando mais informações mais detalhadas. Então, para algumas aplicações mais corriqueiras, o equipamento de 2 frequências é o suficiente. O de 3 frequências já vai te dando ganho, 6 frequências outro. Então, assim, aplicações mais médicas, você lucra bastante com os equipamentos com maior número de frequências. E isso aparece lá no quadrinho da folha de resultados, lá quantas frequências ele tem e as medições que ele fez em cada uma dessas frequências. Então, essa tecnologia inclui também eletrodos de contato, sendo que são 8 eletrodos. Isso contribui tremendamente para a reprodutibilidade da medição, porque você acaba ficando numa posição, né, um posicionamento bastante fixo e consegue reproduzir as medições, né, com reprodutibilidade bastante alta. Isso contribui, né, para a precisão. E o fato com isso tudo consegue ficar livre daquelas tais equações que a bioimpedância utilizava. E aqui tem um exemplo dessas equações aqui para a estimativa de água corporal total, onde a gente observa que ela leva em conta idade, sexo, e assim partindo, já botando um fator ali fixo para a idade, um fator fixo para o sexo, já partindo de pressupostos que nem sempre são verdadeiros, né? Tipo, o idoso tem sempre menos músculo, a mulher tem sempre menos músculo do que o homem. Então, são pressupostos que muitas vezes não são verdadeiros e que eram incluídos nessas equações. Então, a tecnologia evoluiu bastante, já eletrodo de contato segmentado, multifrequencial, sem equações. E aí você vai ver equipamentos para uso ambulatorial já com a balança incorporada, ou equipamentos para uso, né, em pacientes acamados em UTI, em hemodiálise. Então, tem várias outras aplicações, né, na oncologia e tudo mais, com bastante sucesso e muito importantes, né? E aí o equipamento te gera uma folha de resultados, um relatório lá, basicamente pegando parâmetros de gordura, músculo e água e organizando em quadros, já mostrando em gráficos e números, de forma que fica bastante fácil até para o leigo entender. Ele vai agrupando os resultados, você consegue fazer uma análise de como que está a composição, como é que está o histórico da evolução. E assim, composição corporal é muito uma questão de quantidade, proporção e distribuição, né? Muitas vezes o mais importante, né, da composição corporal da pessoa não é propriamente a quantidade de gordura, e simplesmente o excesso de gordura, é simplesmente a falta de músculo, quer dizer. Então, dependendo muito de como é que é a proporção, né, da composição corporal e também como é que ela está distribuída. Quer dizer,
Isso tudo é no equipamento que mede segmentado, você consegue observar com clareza. E aí a composição corporal, nesse primeiro quadro, ela é mostrada naquele modelo de 4 compartimentos: água, proteína, minerais e gordura, mostrando já uma avaliação mais geral, né, de como está a composição corporal com base nesses compartimentos, né? A gente viu que a bioimpedância começa lá da água, ele estima a água corporal, para em seguida estimar a massa livre de gordura, que é a massa magra mais abrangente, né? E depois, sabendo a massa total, massa livre de gordura, massa total menos massa livre de gordura, vai te dar a gordura, né? E a água corporal, quando você analisa a água corporal total, você pode ter gente que tem uma proporção adequada de água corporal, porque tem uma massa muscular bem desenvolvida, vai ter mais água corporal, ou que tem uma proporção menor de água corporal, você vai ver porque tem a massa muscular, né, reduzida, vai ter menos água corporal. Isso vai ter sempre essa correlação, né, essa correspondência da quantidade de água com a quantidade de músculo, já que o músculo mais de 70% é água, e aquela pessoa que tem proporcionalmente, né, em relação ao seu peso, né, a sua massa total, menos água, porque realmente tem muita gordura corporal e o tecido adiposo tem proporcionalmente menos água, e se a pessoa tem muito tecido adiposo, vai ter, no geral, menos água corporal também. E a gordura corporal, você pode ter gordura subcutânea, gordura visceral. Aqui, nesse quadro inicial, ele te mostra, em termos da massa corporal total, com a faixa normal ali para ser analisado, para uma análise prévia, mas o ideal é que se analise em termos percentuais. E aí ele considera um percentual normal para homens e um percentual normal para mulheres. No padrão, mulheres, o centro da faixa normal fica em 23%, e em homens, o centro da faixa normal fica em 15%. Homens vai de 10 a 20, mulheres de 18 a 28. Aqui você observa nesse exemplo que, no exemplo de cima, uma pessoa com o IMC normal e percentual de gordura alto, e no exemplo de baixo, uma pessoa com IMC alto e percentual de gordura normal. E a medição segmentada ainda te fornece a informação de como está a distribuição de gordura pelo corpo, mostrando para cada segmento corporal como é que está a quantidade, o percentual em relação ao padrão e a avaliação, né? Se está dentro da faixa. E, em termos de massa magra, é importante entender que você pode ter uma massa magra mais abrangente, que seria a massa livre de gordura, que você tirou a gordura, todo o resto é massa livre de gordura, que pode ser chamada de massa magra, afinal, porque não tem a massa gorda incluída. Mas é um parâmetro bastante abrangente que faz uma avaliação mais grosseira, digamos assim. A massa magra, que a gente considera aqui massa magra mole, ela desconta a parte de minerais corporais, principalmente, né, de minerais ósseos, né? E a parte mais nobre, digamos assim, da massa magra é a massa muscular esquelética, que aí a gente observa nesse exemplo aqui, que você tem lá 83 de massa livre de gordura, 77 e pouco de massa magra mole e 48 de massa muscular esquelética. Então, você chamar massa magra de músculo não é lá muito certo, porque a massa magra aqui é um número totalmente diferente da massa muscular esquelética. Então, a avaliação da massa muscular esquelética separadamente te dá uma avaliação muito mais refinada, né, da condição física da pessoa. A massa magra, ela inclui órgãos, pele, minerais, água e músculo, né? E músculo mesmo, você pode ter músculo liso, músculo cardíaco e o músculo esquelético, que é essa parte nobre, né, que a gente considera da parte muscular, né, da parte da massa magra. E como é que a bioimpedância consegue estimar
a massa muscular esquelética, né, com precisão. Que o músculo esquelético ele está principalmente nos membros, que é o músculo do movimento. Então, se o equipamento consegue medir os segmentos separadamente, e a gente sabe que 75% da massa muscular esquelética está nos membros, e ele mediu os membros separadamente, consegue, então, ter essa informação. E o restante da massa muscular esquelética, obviamente, está no tronco. Então, essa estimativa da massa muscular esquelética é bastante boa. E ele coloca nesse gráfico, juntamente com o peso, né, e a gordura, sobrepondo esses 3 parâmetros, peso, massa muscular esquelética e massa de gordura, exatamente para que se consiga avaliar como é que está a proporção de músculo e gordura para o peso da pessoa. E isso aqui é bastante didático, porque o paciente olha até pelo tamanho da barra e em relação à faixa normal e sente perfeitamente como é que está a situação dele, dá uma percepção muito boa, né, de como ele está em relação ao que seria o normal ou o ideal, né? E a gente pode observar diversas variantes, né, dessas proporções. Pode ter pessoa com tudo baixo, mas menos músculo e mais gordura, mais músculo e menos gordura, ter assim, valores mais médios ou valores mais altos. Então, tem várias possibilidades, né, dessas proporções, né? Você pode ter uma pessoa que tenha tudo bem equilibrado, peso, massa muscular esquelética bem equilibrados, ou pode ter já o peso normal, mas com pouca massa muscular e mais gordura, uma situação já pior, ou já numa pessoa numa condição já de enfermidade, com pouquíssima massa muscular, né, e aí sobressaindo a gordura. Ou com tudo alto, a pessoa, né, o obeso muitas vezes desenvolve também uma massa muscular grande e tem muita massa de gordura, muita massa muscular e tudo alto. Ou a situação ideal, que não importa o peso, tem uma massa muscular bem desenvolvida e a gordura dentro da faixa normal. Aí a gente vê que o peso tem pouca importância nesse caso, né? Não importa se o peso está acima, o importante é ter essa reserva de massa muscular, que isso é o ideal para todo mundo. Até com a idade a gente acaba perdendo alguma coisa, e se você tem essa reserva de massa muscular, você está numa situação de saúde muito mais favorável, né, para tudo, né? E a bioimpedância que mede segmentado te dá também a massa magra por segmento, né? E essa massa magra por segmento você pode utilizar para o cálculo do índice de massa muscular esquelética, que é aquele Skeletal Muscle Index, que é utilizado no consenso europeu para sarcopenia, para justamente você comparar com os pontos de corte, né, do consenso europeu para avaliação de sarcopenia, né, que obviamente você tem ainda a avaliação funcional, mas aqui já te dá essa possibilidade de obter esse parâmetro a partir da massa magra dos segmentos. E também você tem um acompanhamento de como é que está a distribuição da massa magra nos segmentos. Se a pessoa está mais desenvolvida de membros superiores do que inferiores, né, se tem um desequilíbrio entre um membro e o outro. E aí, na área de esporte, isso é extremamente importante, porque dependendo da modalidade esportiva, esses desequilíbrios, né, surgem aí de forma muito evidente, e isso tem que ser trabalhado, né, porque quanto maior esse desequilíbrio, mais o atleta fica sujeito a lesões, e isso é uma forma, a bioimpedância segmentada te dá isso com clareza, né, para fazer esse acompanhamento desses desequilíbrios nos segmentos, né? E também a bioimpedância te fornece alguns dados adicionais que ela consegue derivar. Um deles é a taxa metabólica basal, que ela calcula a partir da massa livre de gordura, que aí te dá uma estimativa já melhor do que aquelas fórmulas de predição que pegam a partir do peso total, que aí quanto mais obeso, mais errado é essa estimativa. Aqui ele pega
só pela massa magra, só pela massa livre de gordura. Então, foi uma equação que foi desenvolvida em correlação com calorimetria indireta, então a massa livre de gordura em correlação com calorimetria indireta, e desenvolveu-se essa equação que já te dá uma estimativa mais realista. E uma coisa que sempre perguntam também, o equipamento te dá uma nota final, que num númerozinho só que você acompanha como é que está evoluindo. Essa nota ele começa lá de um número inicial de 80 e vai te tirando pontos ou adicionando pontos à medida que você tenha mais massa muscular, menos gordura. Então, ele vai te descontando pontos à medida que a composição corporal vai fugindo do padrão e adicionando pontos à medida que vai estando com mais massa muscular, menos gordura. E uma coisa importante no equipamento, principalmente no equipamento que mede segmentado, é a postura do paciente sobre o equipamento. Já que o equipamento vai medir segmentado, ele precisa enxergar, entre aspas, os membros separadamente, para conseguir medir a impedância de cada membro separadamente. Então, você não deve deixar encostar os braços no tronco, uma perna encostada na outra, deve se posicionar nos eletrodos de forma adequada, né? Procurando estar na posição correta para que ele consiga medir, principalmente nas pessoas obesas, né? Isso se torna mais difícil. A gente viu um trabalho até que o sujeito inventou lá uns afastadores para as axilas para garantir que a pessoa não encostasse, né, os braços no tronco. E isso já foi visto nesse trabalho que quando os braços encostam no tronco quando existe um maior erro, né, de leitura, né? Nos equipamentos portáteis também é extremamente importante, né, ter esse posicionamento correto para que tenha a medição mais precisa. E os preparos para bioimpedâncias, nós vimos que ele parte da água corporal, então tem outros fatores que também influenciam, tipo temperatura do corpo, temperatura ambiente vai influenciar a temperatura do corpo. Então, você nunca vai fazer uma análise de composição corporal por bioimpedância depois do treino, sempre vai ser antes do treino. Uma vez que eu cheguei num clube que estava os resultados dando errado, eu disse, mas para eu fazer antes do treino, eu tenho que chegar aqui 6 horas da manhã. Eu digo, paciência, vai ter que chegar cedo, antes dos atletas começarem o treino, para você fazer uma medição correta da composição corporal dos seus atletas, nunca depois do treino. E, assim, procurar algum tempo de jejum, as 3 horas de jejum, tudo que pode afetar, né, o nível de hidratação corporal, a temperatura do corpo, podem afetar os resultados. Quer dizer, é claro que você não vai ficar paranoico em relação a essas coisas, mas procurar ter uma consistência, ter uma consciência, né, do que pode variar e procurar ter essa consistência para que você não fique acumulando fatores de erro e acaba realmente te prejudicando a precisão dos resultados. E procurar que se faça um bom contato, né, da pele com os eletrodos. Muitas vezes é interessante umedecer a pele nos pontos onde vai fazer contato, principalmente nos pacientes que têm mais calosidade, mais pele mais seca. E aqui deixo aqui um QR Code para um videozinho que eu fiz para interpretação de resultado da folha de resultado. Quem quiser assistir lá é bem rápido e eu vou ponto a ponto da folha explicando. Então, por hoje é só. Agradeço aí a atenção de todos e ficamos aí à disposição para responder perguntas. Obrigado, Márcio. Realmente você consegue passar um tema tão árduo, tão difícil, matemático, físico, com uma clareza muito grande para que pessoas que, como eu, não têm tanto entendimento do método, possam entender. Então, foi bastante interessante.
Pessoal, a gente, pelo avançar da hora, mandem perguntas, quem quiser. Então, a gente vai tentar ser breve agora. Eu separei uma pergunta minha, uma para o Guilherme e uma para o Márcio. Vou começar para o Márcio. O quanto que você acha que o preparo inadequado pode interferir na aferição dos resultados, né? Uma vez eu assisti uma aula do Márcio em que o médico perguntou que às vezes a pessoa idosa precisa de alguém para ficar segurando, quanto isso podia interferir. Ou eu pergunto muito a questão da roupa, né? Eu, particularmente, pacientes do sexo feminino, eu mantenho elas de roupa, né? E oriento sempre vir com uma roupa mais adequada. Mas quanto que você acha que isso pode interferir do ponto de vista prático, Márcio? Tudo que não, digamos, o equipamento por onde a corrente não vai passar, quer dizer, a corrente não passa pela roupa, não passa pelo celular que está no bolso, não passa entendeu? Pela calça jeans, né? Então, assim, uma roupa pesada vai acabar sendo considerada como gordura, né? Todo peso, tudo que não é massa magra vai ser contada como gordura. Então, a roupa leve é o ideal. Muitas vezes você fazer com a pessoa com o mínimo de roupa não é bom, porque cai naquela situação da pessoa encostar os braços no tronco ou encostar uma perna na outra. Então, a roupa que isole os membros muitas vezes é mais interessante do que uma roupa né, muito leve. E muitas vezes o peso da roupa influencia pouco proporcionalmente em relação ao peso do paciente, então essa preocupação com a roupa acaba sendo menor, né? Márcio, interessante que eu ia complementar a minha pergunta, e foi exatamente a pergunta que a Isabel fez aqui no Q&A, que foi o seguinte: como corrigir na paciente com silicone? Imagino que seja prótese de silicone mamária, em sua grande Uhum. maioria. O silicone, na verdade, como um material isolante para a corrente elétrica, ele vai aparecer como gordura, né? E aí, assim, você tem duas maneiras. Você tarar a balança de forma a descontar o peso correspondente à prótese, que é um procedimento um pouco chato, que você tem que ir lá na configuração do equipamento e fazer, né, botar lá, ele fazer esse desconto. Aí, se você esquece que você mexeu lá e depois fica descontando para todos os outros pacientes daquele dia, você acaba criando um problema. Então, ou então você simplesmente fazer o exame normalmente e descontar da massa total e da massa de gordura o correspondente às próteses e recalcular o percentual de gordura. E aí você vai ver que você fazendo isso, você acaba alterando muito pouco o percentual de gordura e vendo que não valeu muito a pena você se dar o trabalho de fazer esse cálculo e da próxima vez você vai simplesmente considerar aquilo como fazer acompanhamento da paciente como ela é e pronto. Obrigado, Não, Márcio. E foi a mesma pergunta que a Renata Paiva, ela perguntava, né? Paciente com prótese mamária teria como descontar algum percentual? É o que o Márcio acabou de responder, ou você muda a configuração da balança, eu não sei fazer isso, ou você desconta o peso ali do silicone, do peso total, do peso de gordura, e recalcula o percentual. Estão perguntando aqui também, Márcio, se as órteses metálicas atrapalham. É legal, todas as dúvidas que eu tenho, as pessoas estão perguntando aqui. Obrigado, uhum. pessoal. Sim, algum implante metálico, aí é o contrário, né? Uma peça metálica vai conduzir eletricidade com mais facilidade do que a própria água corporal, e naquele membro ela vai mascarar como que se tivesse mais massa muscular do que o real. Mas aí você, conhecendo o seu paciente, você também consegue fazer o acompanhamento dele, levando isso em conta, né? Então, esse tipo são um tipo de pergunta que você tem que fazer antes do exame, né? E Márcio, a assim, partir de qual aparelho, desculpa, a partir de qual aparelho que você consegue diferenciar a água intramuscular da água extracelular, edema? Eu digo da Embody.
A partir do 570, você já tem água intracelular, água extracelular. Tá. Que ele já Que tem a seria frequência de 500. Entendi. Seria para diferenciar um edema de uma massa muscular, né? Na verdade, todo o mesmo equipamento com 2 frequências, mesmo aquele que não te mostra no relatório quanto tem de água intracelular e extracelular, ele tem essa informação para uso interno dele, digamos assim. Ele vai levar isso em conta, que ele está trabalhando com 2 frequências, ele vai levar em conta o que ele está conseguindo discriminar. Ele não mostra essa informação porque talvez considere que precisa de ir um pouco mais fundo para fornecer essa informação. E aí, o mais fundo seria ter uma frequência mais alta, como tem o 570, para realmente te dar essa informação separada. Eu digo isso porque é importante o médico que faz esse exame saber interpretar, até para não criar falsos diagnósticos, né? Ou deixar passar diagnóstico. Eu tive uma paciente ano passado, ela operou um tumor de pâncreas, no final das contas era benigno, mas cirurgia grande. Ela permaneceu internada mais de 20 dias, desnutriu por conta da cirurgia, teve uma complicação cirúrgica, e então ficou um tempão internada, quase um mês. E aí, uns 5 dias depois dela ter alta, ela foi ao consultório, eu fiz a bioimpedância dela, e a massa magra estava super alta, e ela toda inchada. Eu tinha certeza que ela estava sarcopênica, e aquela massa livre de gordura, na realidade, era muito fruto do edema, né? A massa livre de gordura, ela inclui toda a água, né? A massa muscular esquelética que se pretende não incluir toda a água, inclui só a água intracelular, né? Mas a massa livre de gordura sempre inclui toda a água, entre extras. Dos Desculpa, segmentos a também, massa, a massa magra dela estava alta, né? E numa paciente que clinicamente estava sarcopênica, mas ela estava muito inchada. No final das contas, tudo é líquido, né? Que está sendo contado. Acaba realmente assim, quando o edema está maior, né? Isso acaba acontecendo. Obrigado, Márcio. Eu queria fazer uma pergunta bem prática ao Guilherme. Guilherme, como é que eu posso utilizar a, a TMB, a taxa metabólica basal, que normalmente os aparelhos informam? Na verdade, eles informam através, como o Márcio mostrou, através de fórmulas baseadas na quantidade de massa magra. Eu queria que o Guilherme falasse como é que ele pode utilizar isso, por exemplo, na montagem de um plano dietético baseado nisso, e qual a informação que a calorimetria indireta dá em relação... Qual é a vantagem da calorimetria indireta? Queria que ele falasse um pouquinho da... Eu sei que o Guilherme trabalha no consultório também com calorimetria, mas fala um pouquinho da gente, cada um desses dois, Guilherme. É legal porque a gente tem a sensação de que o que influencia no nosso gasto energético é a quantidade de exercício que a gente faz. Mas talvez o que mais interfere é a quantidade de exercício que a gente fez, né? Então, o exercício que a gente fez e que esse exercício já se transformou em massa muscular. Então, o mais utilizado, sem sombra de dúvida, é o cálculo do Harris-Benedict. Depois do Harris-Benedict, eu esqueci o nome do cálculo que a bioimpedância faz. Qual que é, Márcio, que sai na bioimpedância? Enfim, a bioimpedância ela faz um cálculo em cima da massa muscular esquelética, então tem um nível de precisão um pouco melhor, mas sem sombra de dúvida o mais preciso é fazer a calorimetria, né? A calorimetria ela tem como diferencial que você pode fazer quando o paciente acorda, e aí você pega o metabolismo em repouso, ou você pode fazer durante o dia, que você pega o metabolismo basal. A diferença é que o metabolismo em repouso mais a termogênese alimentar vai ser o metabolismo basal, e aí ainda tem que levar em consideração o gasto energético ao longo do dia. E aí, dependendo de qual diretriz a gente utiliza, as referências vão ser diferentes. Então, tem diretrizes que vão falar para o paciente que faz até 7 horas por semana, a gente multiplicar por 1,6. Paciente que é sedentário, mas é ativo, então se movimenta, para multiplicar por 1,2. E talvez esses sejam os grandes números que a gente tenha que lembrar, né? Na prática, o que eu faço é ter como referência, entender as limitações de cada um dos métodos. Então, a bioimpedância, quando o paciente ganha massa muscular,
o TMB dele vai ser aumentado. E a calorimetria direta ela é ainda mais poderosa, porque, por exemplo, um paciente que tem uma boa massa muscular, mas que tem obesidade, conforme o organismo dele vai reagindo contra a obesidade, adaptação metabólica, apesar de manter a mesma massa muscular, a tendência é que essa taxa de metabolismo basal vai diminuindo. Então, quem puder ter, ótimo aparelho, mas se não puder, a bioimpedância é muito melhor que o Regis Benedict, e o Regis Benedict é muito melhor do que não fazer nada. O Guilherme mencionou as alterações adaptativas que se dão com a perda de peso. É por isso que a gente chega no momento que atinge um platô, não consegue mais perder peso. O corpo libera várias substâncias que aumentam o apetite, substância que diminui a saciedade. E uma das alterações neuroendócrinas mais importantes que acontecem é uma menor conversão do T4 em T3. Você tem uma inibição das deiodinases do tipo 1. Com isso, você converte menos T4 em T3, desvia para a via do T3 reverso, anteriormente chamado de T2, que é um metabólito tireoidiano inativo, e com isso você tem uma redução da taxa metabólica, ainda que, como ele mencionou nesse exemplo, o indivíduo mantivesse a mesma massa magra. Eu queria agradecer ao Guilherme, ao Márcio. Eu estou tentando ver o horário aqui. Pelas excelentes apresentações. Eu queria também ler com calma esses slides. Vocês foram muito didáticos, mas tem informações que é bom a gente parar, olhar com calma, como, por exemplo, essas orientações pré-bioimpedância. Eu queria muito assistir esse vídeo que o Márcio mencionou com o QR Code, e aqueles que tiverem interesse, através do Instagram da Smerge, a gente pode disponibilizar alguns artigos, esse QR Code com vídeo. E, mais uma vez, Guilherme, Márcio, muito obrigado pela excelente apresentação. Deixa eu ver se faltou alguma pergunta. Teve uma pergunta aqui para fechar, que o Carlos Fernandes fez. Será que seria, Guilherme, interessante fazer análise com plicômetro para complementar a bioimpedância, ou deve-se optar apenas por um método de composição corporal? Qual é a sua opinião? Olha, há algum tempo atrás, vou falar que há muito tempo atrás, né? Eu e o Márcio, a gente fez num time de futebol. E quando você compara os métodos, as referências entre eles são muito diferentes. Então, os artigos eles mostram que eles vão crescendo em paralelo. Então, você nunca deve comparar um método com o outro. O adipômetro, né, o glicômetro, ele, sem sombra de dúvida, é um ótimo método, mas tem a dificuldade de ser operador dependente, né? Então, no Brasil, se não me engano, só tem uma pessoa com o nível máximo de graduação de saber medir. Então, acho que a grande vantagem da bioimpedância é que ela não depende muito do operador, né? Seguindo as orientações que o Márcio falou ali, não encostando o braço no tronco, ela tem uma reprodutividade, uma acurácia muito alta que é operador independente. Então, respondendo, eu acho que o melhor método é aquele que a gente tem experiência e tem possibilidade de fazer, e nunca comparar um com o outro para mostrar melhora ou piora do paciente, sempre comparar o método com ele mesmo. Não dá para misturar banana com laranja, né? Então, o método das dobras cutâneas é excelente para nutricionista que usa, por exemplo, e deve ser repetido com aquele. Assim como a gente não deve comparar balanças de bioimpedância diferentes também. A última pergunta para fechar, Márcio, a Renata Paiva perguntou aqui, qual parâmetro o software da Embody usa para dar aquelas sugestões de modificações de composição corporal? Se o Guilherme também quiser responder, fica à vontade. Eu estou entendendo que são aqueles parâmetros que ele coloca de peso ideal. Tem que perder 4 quilos de gordura. Tem que perder. Exatamente. Então, ali, na verdade, aí depende. Se a pessoa tem já a massa magra boa, ele vai fazer em cima da massa magra. Se a pessoa tem deficiência de massa magra, ele vai calcular quanto que a pessoa deveria ter de massa magra e sugerir o quanto falta para complementar, para ficar dentro do padrão, e depois, em cima dessa massa magra, o quanto que a pessoa deve ter de gordura, né,
também calculando em cima do padrão, quer dizer, aquele padrão de 15% para homem, 23% para mulheres. Então, se eu não sei se eu me fiz entender, mas assim, ela nunca vai calcular simplesmente em cima do IMC, vai pegar em cima porque a massa magra você ou quer ter mais ou quer ficar como está, né? Então, você nunca vai querer perder massa magra. Então, ele vai calcular digamos, o seu peso final com um percentual de gordura ideal, tá? Então, se eu tenho um determinado peso, ele vai dizer, não, para você ter esse tanto de massa magra, mas ficar com 15% de gordura, eu pego essa sua massa magra, divido por 0,85, eu projeto um peso final com 15% de gordura, entendeu? Preservando a sua massa magra. Aí não importa o peso final que vai dar em relação ao IMC, entendeu? Agora, se está faltando massa magra, aí ele vai pegar, aí sim vai pegar pelo IMC, vai pegar a massa magra que seria para aquele peso padrão calculado pelo IMC, ver quanto é que está faltando da sua massa magra para chegar àquele tanto, e vai te dar essa sugestão também de quanto é que precisa de mais massa muscular. Márcio, muito obrigado aí. Realmente a tua aula ela é muito elucidativa. Então, eu, por exemplo, já cheguei aqui hoje com várias dúvidas. Trabalho com bioimpedância, mas é o tipo da coisa que o médico tem mais dificuldade de alcançar por questões óbvias, né? Envolve muito cálculo matemático e físico. Então, acredito que o engenheiro consiga entender isso melhor do que a gente. E você já é um engenheiro quase médico, né? Então, e consegue falar com uma linguagem bastante acessível que a gente entenda. Então, pessoal, eu acho que não tem mais perguntas. Eu agradeço ao Guilherme, ao Márcio pelas excelentes apresentações. Eu tenho certeza que vocês trouxeram bastante conhecimento para o público. Nós passamos de mais de 100 pessoas assistindo, uma média sempre acima de 60. É sinal que tem muita gente interessada e quem quiser avançar nesse assunto ou contactar o Guilherme ou o Márcio, pode mandar mensagem pela rede social da SMERGE, Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro. É o Instagram, @esmerge_. Pode mandar mensagem lá e vão poder alcançar tanto o Guilherme quanto o Márcio. Então, com isso, a gente encerra a nossa apresentação. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora e nos vemos numa próxima oportunidade. Isso. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.